Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem sido fiel. E como escutamos agora, a música que escutamos é entrego a Ti. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Entrego a Ti o meu coração. Entrego a Ti todo o meu ser, meus sonhos, minha vida e tudo o que sou. Entrego a Ti. Nós queremos entregar mais uma vez, no início dessa semana, entregar a nossa vida, entregar o nosso coração. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã. Nós te pedimos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos, amigos, amigas, de perto e de longe. Bom, vamos para o nosso tema. Hoje vamos falar sobre desafios. Desafios. E eu deixei uma pergunta para vocês. Deixei uma perguntinha aí que eu gostaria que você respondesse, né? Responda para mim, quantas coisas você já planejou fazer em um final de ano, mas não conseguiu colocar em prática no ano seguinte? Fala, por exemplo, uma coisa que você planejou fazer num final de ano, em um final de ano, e você não conseguiu colocar em prática no ano seguinte. Ou seja, você disse assim, vou dar exemplos aqui. Você disse, bom, ano que vem eu vou praticar esporte. E aí quando chegou o outro ano você não praticou. Isso não aconteceu. Ou você começou e desistiu no meio do caminho. Ou então, o ano que vem vou fazer uma dieta. Ou, ano que vem vou dedicar mais tempo com a minha família. Ou então, ano que vem vou me envolver mais na obra de Deus. Vou servir mais. Vou me dedicar mais à igreja. Você fez alguns compromissos no final de um ano, em um final de ano, mas você não conseguiu colocar em prática no ano seguinte. Fala para mim, conta a sua experiência. O que é que você já se comprometeu a fazer que você não fez? O Igor disse estudar mais, atividades físicas. O que mais? Vamos lá. A G. Salles colocou exercícios físicos e a leitura da palavra toda. Me fala aí um exemplo. A Correia Frois, a Edna, colocou não faltar na academia. A Carolzinha colocou praticar esportes. É o primeiro da lista. Mas fala aí, algo que você se comprometeu. Você disse, não, no ano que vem eu vou fazer. Eu vou fazer. Né? E quando chegou o outro ano, não aconteceu. Não aconteceu. Você não conseguiu cumprir com aquilo que você mesmo se comprometeu a fazer. Olha lá, o pessoal está colocando leitura da palavra. Eu quero... A Sandra Maria Reis colocou ler a Bíblia em um ano. Vamos lá, vamos colocando, gente. Vamos colocando, eu quero saber. Ler a Bíblia com mais frequência, disse a Érica. A Isabel disse uma dieta e praticar esporte. A Ângela disse alongamento e caminhada todos os dias. Elizabeth escreveu ler mais livros. A Pietra disse controlar a minha língua. E não conseguiu, Pietra? Não conseguiu? O que mais? Vamos lá. Vamos lá, leitura bíblica. Vamos lá. Olha a pergunta, gente. Você que está chegando agora. O pastor Beto Passos disse comer menos. Eu sei como é que é isso, amigo. Eu também já fiz isso. Não, ano que vem eu vou comer menos, vou fazer uma dieta. E aí, quando chegou outro ano, comecei até bem. Comecei bem, mas lá pelas tantas, a casa caiu. Não deu certo. Ai, Jesus. Vamos lá, gente. Como disse aqui meu amigo Alfredo, ele disse, com essa pandemia, o ano foi atípico, sim. Mas vamos pensar
Não vamos pensar apenas neste ano aqui, vamos pensar nos anos anteriores, o que você já fez, o que você já se comprometeu. Você já se comprometeu, falou, não, o ano que vem eu vou fazer tal coisa, e quando chegou outro ano você não fez. Ou então você começou a fazer e parou. Pense aí. É claro que este ano foi um ano atípico e muitas coisas que a gente planejou no ano passado, algumas a gente não conseguiu cumprir em função de uma série de mudanças que surgiram com essa pandemia. Mas vamos pensar. Olha lá, o Alfredo Cositz colocou, eu iria correr toda manhã, mas infelizmente não conseguiu. Eu também, Alfredo, eu fazia a minha caminhada todos os dias, e eu tive que parar esse ano aqui em função da pandemia. Fazer a minha caminhada num parque perto de casa. Não teve jeito. Que mais? Pedir perdão, disse o Glauber. Pedir perdão a alguém. A pós-graduação, disse a Carol. Fui deixando para o próximo ano. Vamos lá, pense aí nesta pergunta que eu coloquei para vocês. Vamos lá. Quantas coisas você já planejou fazer em um final de ano, mas você não conseguiu colocar em prática no ano seguinte? Andréa disse dieta. Marlene falou fazer dieta. A Mônica Bonol disse ler toda a palavra. Exercícios. A Anelisa colocou dieta. Começa na segunda-feira e desiste na terça. Como nós somos parecidos, gente. Como nós somos parecidos. Nossa, coisa boa. A Sara disse que poupar. Não conseguiu. Não conseguiu. A Izinha colocou que não conseguiu terminar o curso dela de confeitaria. Isso aí, gente. A Pietra está falando que hoje ela completa 41 anos e só tenho a agradecer a Deus por tudo. Deus te abençoe. Parabéns, viu, querida? O Senhor te abençoe neste novo ano. A Érica Batista, minha amiga querida, também colocou guardar dinheiro. O Ricardo disse ser menos crítico. Gente, o Beto disse sofrer menos com o Corinthians. Tá difícil, viu, amigo? Tá muito difícil. Nosso time não vai, meu Deus do céu. Me livrar das dívidas, que mais? Beber 2 litros de água. A Débora falou, cadê o chocolate? Já comi. Já comi, Débora. Comi hoje aqui, acho que você não viu então. Foi. Enquanto tava tocando a música aqui, eu já peguei meu chocolatinho e ó, mandei ver. É isso aí, meus amigos. Quantas coisas, não é não? Quantas coisas, quantas promessas fazemos. A Lilian Lopes colocou ingressar na faculdade. Enfim, olha só. Quantas coisas. Retornar para a faculdade, disse a Laís Fonseca. Todo mundo aqui escrevendo. A Sionara colocou estudar e fazer exercícios físicos. Já estou prometendo fazer no ano que vem de novo. A Sionara está falando. Ano que vem vou fazer de novo. Vamos lá, Deus vai te dar graça. É isso aí, queridos. É isso aí. Vamos lá. Que bom. Hoje o tema vai ser muito especial. Vamos falar sobre desafios. Desafios. Eu queria ler um texto com vocês, alguns versículos. Eu coloquei aí para vocês, fixado. Eu escrevi para vocês, acompanhem Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Olha o que é que diz o texto, gente. Josué 1, versículo 1 a 9. Aqui a gente encontra uma passagem muito especial que fala sobre desafios. Olha só, depois da morte de Moisés, gente, depois que Moisés morreu, disse o Senhor a Josué, que era o auxiliar, que era o braço direito de Moisés. Aí Deus disse, o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão
e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Versículo 5. Ninguém conseguirá resistir vocês todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, Josué. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, olha que palavra boa, gente, para a nossa vida, logo na segunda-feira. Seja forte e corajoso, disse Deus, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Mais uma vez, Deus está falando aqui, está insistindo na mesma coisa. Seja forte e corajoso, é a terceira vez. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Que esta palavra também se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Bom, gente, pergunto para vocês. Bom, você tem expectativas para algo novo? Estamos encerrando o ano, hoje dia 7 de dezembro, menos de um mês aí para encerrar 2020. E eu pergunto para você, você tem expectativas para algo novo? Você acredita que o próximo ano poderá ser melhor? Hein? Quantas coisas você planejou fazer e não conseguiu colocar em prática? E como eu perguntei ainda hoje, na nossa conversa aqui inicial, quantas coisas você já planejou fazer em um final de ano, mas não conseguiu colocar em prática no ano seguinte? E vocês colocaram aqui várias coisas, vocês escreveram várias coisas daquilo que vocês se comprometeram e não conseguiram colocar em prática. Alguns disseram praticar esporte, outros disseram fazer uma dieta, outros disseram dedicar mais tempo com a família, outros se envolver mais na obra de Deus, enfim. Tem uma frase, gente, muito interessante do Albert Einstein. Ele diz assim, olha essa frase, muitos já conhecem. Fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é insanidade. Albert Einstein, ele disse isso. Fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é insanidade. Ou seja, meus amigos, não espere resultados diferentes tendo as mesmas práticas. Não espere um resultado diferente tendo a mesma prática. Não espere. Se nada muda, gente, então nada muda. Tudo igual. As mesmas práticas, igual aos mesmos resultados. Se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, como diz o Einstein, é insanidade você fazer as mesmas coisas sempre e esperar resultados diferentes. Por isso, deixa eu dizer algo muito especial logo no início dessa ministração. Não viva de promessas para um ano novo. Viva de atitudes para uma vida nova. Eu quero repetir isso para você, para que de repente você escreva, né? Anote isso. Não viva de promessas para um ano novo. Viva de atitudes para uma vida nova. Esse é um grande desafio. Final de ano chegando. Daqui a pouco chegaremos dia 31 de dezembro. 31 de dezembro, gente. E aí é muito interessante a passagem do ano. Todos os anos a gente acompanha na televisão, né? Nós
acompanhamos nas praias, nos lugares onde nós vamos. É muito interessante a passagem do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Porque as pessoas elas fazem simpatias. Existem algumas simpatias que as pessoas fazem na passagem de um ano para o outro. Então, por exemplo, tem gente que coloca roupa branca, né? Quais são as simpatias? Olha só, roupa branca, comer 12 uvas, tem gente que faz isso. Olha a outra simpatia, pular 7 ondas, jogar flores no mar, não comer animal que cisca, ou seja, não come frango na passagem do ano. Que mais? Comer lentilha. Que mais? Colocar folhas de louro na carteira. Que mais? Fazer pensamento positivo. É o pé de coelho. É figas. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É muito engraçado isso, né? Inclusive tem uma pessoa aí recente que falou assim que a pandemia, esse Covid, né? Disse assim, olha, eu não vou ser derrubada por qualquer gripe que apareça, não. Eu não vou ser derrubada, não. Até hoje eu não fui, eu não vou ser. O negócio é pensamento positivo. É ter pensamento positivo. A gente tem que se cuidar, mas tem que ter pensamento positivo. E aí a gente não vai ter problema com essa Covid. Eu falei, meu Deus, que ignorância, gente. Quer dizer, vamos fazer figas agora. Vamos fazer figas para não pegar a Covid. É isso que dá certo, gente. São essas simpatias. E detalhe, essa pessoa que disse isso é crente. Para mim o pior é isso, gente. Essas mandingas gospel, como disse meu amigo pastor Luiz. É impressionante. Tem as mandingas gospel, verdade. É isso mesmo. Agora o duro é quando a gente vê crente fazendo essas coisas, essas simpatias, essas mandingas, para ver se dá certo outro ano. Meu Deus do céu. Você acha que Covid a gente vence com pensamento positivo? Hein? Ó, o Gilberto disse, já coloquei folha de louro na carteira. O pastor Luiz, né, escreveu verdade, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, mandinga gospel. É isso. Dentro da igreja é isso que acontece. Vamos fazer 12 dias de clamor para ter 12 meses de vitória. Que triste isso, gente. Que triste. As pessoas acreditam, são supersticiosas. E isso acontece dentro da igreja. Que para mim é pior. Acontecer isso dentro da igreja. Porque o mundo que não conhece a Deus fazer isso é uma coisa. Mas você que conhece a Deus fazer essas coisas, você precisa conferir a tua experiência com o Senhor. E o teu conhecimento da palavra. Porque isso mostra que a pessoa não conhece Bíblia. Quem entra por esse caminho demonstra não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você entra por esse caminho, dessas mandingas gospel, como disse meu amigo aqui, dessas simpatias que o mundo faz, se você entra por esse caminho, você demonstra não conhecer Bíblia. Não conhece as Escrituras. Agora, gente, todas essas, como disse meu amigo aqui, todas essas mandingas gospel que tem dentro de igreja, tá cheio. E essas simpatias são apenas expectativas. Mas não é uma realidade, gente. Isso não é realidade, isso é expectativa só. Porque não será praticando essas mandingas gospel, essas simpatias, que você vai ter um ano melhor. Tem nada a ver. Certo, gente? Não é isso que vai dar a você um ano melhor. Agora, gente, todas as vezes que nós iniciamos um novo ano, ele nunca vem sozinho. Vem sempre
misturado com uma expectativa boa. Mas ao mesmo tempo, ele também tem um pouco de preocupações com o que virá pela frente. Então, toda virada de ano, a gente tem expectativas boas do que pode acontecer, mas também preocupações com aquilo que vem pela frente. E não tem como a gente separar essas coisas, gente. Não tem como a gente separar as coisas, ou tentar selecionar apenas as coisas boas, desejando que só elas aconteçam. Não, ano que vem eu só quero que as coisas boas aconteçam. Não tem. A gente tem boas expectativas e tem preocupações. Isso é natural. Todos os planos que nós temos para o ano novo sempre vêm com boas expectativas e preocupações. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Tem gente que tem uma boa expectativa de se casar. Ah, eu quero ano que vem, vou me casar. Olha a expectativa boa. Mas tem preocupação, porque a pessoa pensa também, puxa, mas o custo de vida também está caro, como é que vai ser isso? Como é que eu vou me manter? Ah, eu tenho uma boa expectativa, eu quero abrir um negócio. Ano que vem, vou abrir um negócio. Aí surge a preocupação. Será que a economia do país vai melhorar ou vai piorar? Aí, ou então, eu desejo ano que vem fazer uma faculdade, entrar na faculdade. Olha que boa expectativa, gente. Vou fazer uma faculdade, mas aí surge a preocupação. Qual é a preocupação? Poxa, será que eu vou ter condições financeiras para terminar o meu curso? Será que eu vou conseguir terminar o curso? Boas expectativas. Ter filhos. O ano que vem a minha esposa vai engravidar, nós já combinamos e tal, e já estamos aqui pensando, ano que vem vamos ter filhos. Olha que boa expectativa. Mas aí surge a preocupação. Porque quando a gente fala de filhos, a gente pensa em alimentação, a gente pensa em saúde, educação, lazer e tantas outras coisas. Você percebe? Então a vida é assim, gente. Tem as boas expectativas e as preocupações. Agora, qual é o segredo, gente, para se ter um ano feliz? Qual é o segredo? Como reagir, gente, diante das boas expectativas e preocupações que nós teremos durante o novo ano? Você tem expectativas para algo novo, hein? Você tem preocupações também? E o texto que a gente leu fala sobre isso, gente. Fala sobre isso. O texto que nós lemos de Josué, você que chegou agora, nós lemos Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Nós lemos esse texto e esse texto mostra para a gente um momento novo surgindo para Josué. Uma expectativa nova. O novo encantava. O novo trazia boas expectativas para Josué e para todo o povo de Israel. Havia sim uma grande expectativa em relação à promessa da terra prometida. Mas também havia uma preocupação. Qual era a preocupação? É porque agora o líder Moisés havia morrido. Como é que seria isso? Como é que vai ser daqui para frente? Poxa, há uma boa expectativa, tem uma promessa de Deus para a nossa vida, nós vamos à terra prometida. Mas o nosso líder morreu. E agora? Há uma boa expectativa e uma preocupação. E aí o texto diz, que nós lemos aqui, depois da morte de Moisés, no versículo 1, disse o Senhor a Josué, o auxiliar de Moisés: Moisés está morto, agora é você. Você, está com você, Josué. E Deus levanta Josué. Você e este povo, prepare-se. Você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, gente, Deus deu aqui, havia uma expectativa de algo novo, mas havia uma preocupação. Mas Deus deu conselhos aqui. Deus deu conselhos para Josué e mostrou possibilidades. Quando Josué é confrontado pelo novo, ele está prestes a entrar na terra prometida. E aí Josué tinha duas possibilidades.
como eu e você temos. Josué tinha duas possibilidades: entrar na terra prometida ou se acovardar, avançar ou retroceder. Essas duas possibilidades. Josué tinha alguns desafios, o tema é esse, desafios, ele tinha desafios pela frente. Olha, Moisés havia morrido, Josué tinha que não apenas liderar o povo no deserto, mas também atravessar o Jordão, o rio Jordão, derrubar as muralhas de Jericó e ir em direção a Canaã. Ele tinha alguns desafios pela frente. Tinha desafios. E como é que Josué reagiu? Como é que Josué reage diante dos desafios que lhe foram propostos? Quais os conselhos que Deus deu para Josué para ele enfrentar este novo desafio? Este novo momento, essa nova fase, essa nova etapa. Quais foram os conselhos que Deus deu para Josué? E eu quero destacar aqui com vocês 3 conselhos que Deus deu diante deste momento que Josué tinha que assumir essa responsabilidade, que não era fácil. O líder Moisés, o líder foi um grande líder mesmo de Israel, e agora ele morre e Josué tem que assumir o lugar, assumir essa posição. Então, amigos, como é que Josué reagiu diante desses desafios? E quais foram os conselhos que Deus deu para ele enfrentar esse momento, e essa nova fase, essa nova etapa? E os conselhos que Deus deu para Josué são conselhos para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, nos dias de hoje, porque nós vamos enfrentar um novo momento, vamos ou não vamos? 2021 vai chegar, será um novo momento na nossa história, no nosso país, no mundo. Como é que nós vamos reagir? Como é que nós vamos enfrentar? E Deus deu conselhos que servem para mim e para você também. Qual foi o primeiro conselho? Anote aí, por favor. Confiança absoluta em Deus. Esse é o primeiro conselho. Confiança absoluta em Deus. Anote isso. Confiança absoluta em Deus. Esse foi o primeiro conselho. Conselhos de Deus para um novo tempo, gente. Quais são os conselhos de Deus para um novo tempo na nossa vida? Primeiro, confiança absoluta em Deus. Amigos, confie em Deus. Ele é um Deus extremamente confiável e a sua palavra é a verdade. Ele não é homem para mentir. Não, ele não é homem para mentir. Deus não pode ser comparado com o homem. E a Bíblia diz que ele vela pela sua palavra em a cumprir. A palavra de Deus traz ânimo, traz esperança, traz segurança. E aqui no texto, em outras palavras, Deus está dizendo: Josué, não fique apreensivo. Josué, não fique com medo. Vá em frente, seja forte, seja corajoso. Confie em mim, Josué. Josué, como eu disse, ele tinha um desafio de passar o rio Jordão, depois da morte agora de Moisés. Ele assume a responsabilidade, ele é o líder agora de Israel, ele tinha que passar o rio Jordão, ele tinha que enfrentar as muralhas de Jericó e ir em direção a Canaã. A promessa da terra prometida, gente, parecia ser muito difícil de ser alcançada. Mas em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué: Josué, apenas confie em mim. Confie em mim, Josué. No novo ano que vai surgindo, queridos, muitas dificuldades e muitos desafios vão surgir sim na nossa vida. Até porque faz parte da vida e faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso amadurecimento. Mas a questão está em confiar totalmente em Deus. Nós não estamos blindados dos problemas deste mundo. Vocês sabem disso. Ninguém está blindado aqui de problemas. Mas a questão é: você tem confiado em Deus? Você tem colocado a sua confiança no Senhor? E é isso que Deus estava dizendo para Josué. Josué, confia em mim, Josué.
Confia em mim, Josué. Confia em mim, que eu vou estar com você por onde você for. Você tem confiado em Deus? O que é confiar? Confiar é acreditar realmente. É crer sem duvidar. Confiar é crer sem duvidar. Confiar, sabe o que é, gente? Olha, de uma maneira simples para você entender. Confiar é você entregar a chave. É sair de casa e ficar descansado, certo de que você deixou aquela chave nas mãos certas, em boas mãos. Isso é confiar. Sabe o que é confiar? Confiar é sentar-se no banco do passageiro e confiar no motorista. Você descansar, dormir, confiando. Sabe o que é confiar na expressão mais popular? Confiar é colocar a mão no fogo. Você já usou essa expressão? Essa expressão é muito popular, na verdade. Olha, por aquele fulano eu coloco a mão no fogo. Por aquele eu não coloco a mão no fogo. Não é assim que a gente fala às vezes? Não é assim? Então, quando nós aprendemos a confiar em Deus, a nossa esperança, gente, ela não desfalece. A nossa esperança não desfalece, amigos. As nossas energias, elas são renovadas. E a certeza da vitória jamais nos abandona. Por isso, deixa eu dizer para você algo muito importante. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Não coloque um ponto final nas suas esperanças. Por quê? Porque a vida ainda não acabou. Porque você está vivo. Não coloque um ponto final nas suas esperanças. Ah, mas o ano foi ruim, 2020 foi tão terrível, estou sem esperança. Não, não coloque um ponto final, porque você chegou até aqui, você ainda está vivo. Deus não te abandonou e Ele ainda não terminou a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Ainda tem muito o que fazer, ainda tem muito o que plantar, muito o que colher, tem muito o que amar nessa vida. Deus vai abrir portas para você e Ele vai dizer para você: olha, meu filho, minha filha, eu estou contigo por onde quer que andares. Eu estou com você. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 2,9, ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que é que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Deus tem preparado coisas boas. Ele não vai te dar pedra no lugar de pães. Ele não vai te dar serpentes no lugar de peixes. Ele vai te dar aquilo que é bom. Aquilo que é bom para você. É o que Ele tem preparado. São coisas boas. Os pensamentos de Deus são pensamentos bons. São pensamentos de paz ao nosso respeito. E nós temos uma garantia. Qual é a garantia que temos na jornada da vida? A garantia é a presença de Deus conosco. Isso é tudo, gente. Isso é suficiente. Deus está conosco. Isso basta. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, gente? Então, aqui o primeiro conselho que Deus dá para Josué, e é um conselho que serve para mim e para você, é confia em mim. Deus está dizendo, confia em mim. Olha, nós temos um ano novo, e eu falei no início, um ano novo sempre tem boas expectativas e preocupações. A gente vê essa história aqui de Josué, que havia para ele boas expectativas, que era chegar na terra prometida, mas havia preocupações. O Moisés havia morrido, ele tinha que liderar o povo, ele tinha que atravessar o Jordão, ele tinha que derrubar as muralhas de Jericó e seguir em frente, havia preocupação. Mas Deus fala com ele: Josué, confia em mim. Então aqui está o primeiro conselho: confiança absoluta em Deus. Confiança absoluta em Deus. Se você quer ter um ano novo, especial na sua vida, confie em Deus. Segundo, anote. Número 2, por favor. Não se acovardar frente aos desafios.
Esse é o segundo conselho. Não se acovardar frente aos desafios. Não se acovarde frente aos desafios. Veja, Josué tinha grandes desafios pela frente. A vida é assim. A vida é cheia de desafios. A vida é cheia de pedras no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Lembra a poesia do Carlos Drummond? É isso. Ele está correto quando ele escreveu isso. E a poesia é o tempo todo assim. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho. É assim, porque a vida é isso. E sabe de uma coisa, gente? Tem muita... Preste bem atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante. É muito importante. Guarda o que eu vou dizer. Tem muita gente que pensa que a tarefa principal da igreja é tirar as pedras do meio do caminho. Tem gente que pensa isso. Nós pensamos que somos cristãos para tirar as pedras do meio do caminho. Na vida, gente, nós não temos que nos preocupar em tirar as pedras do meio do caminho. Não. Mas vencer, mesmo que elas estejam lá. Mesmo que essas pedras estejam no meio do caminho. Nós não podemos achar que, porque nos convertemos, né, por nós nos convertermos, sermos cristãos, isso fará com que então nós não encontremos mais pedras no meio do caminho. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O fato de Jesus, guarde isso, presta atenção, o fato de Jesus ter vencido o mundo, gente, não tira as pedras do meio do caminho. Não tira. A Bíblia não promete que nós seremos isentos de problemas, isentos de dificuldades. Nós não seremos poupados de lutas. Mas o que nós recebemos da fé cristã é a força e o poder para vencermos, mesmo a despeito do nosso caminho estar cheio de pedras. Percebe? Nós devemos entender que orar corretamente, dar dinheiro aos pobres, abençoar a vida de alguém com algum bem material, pagar penitências, tudo isso, gente, não nos isentará de termos pedras no meio do caminho. Você pode fazer tudo isso, e muito bem feito, mas as pedras continuam no meio do caminho, que são os problemas, são as dificuldades. Quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse para a igreja de Esmirna, ele disse, eu conheço as tuas aflições e pobreza. Havia pobreza, aflições naquela igreja. Havia. Então, essa ideia de que nós seremos livres das dificuldades, você vai ser livre das dificuldades, não existe, gente. Não existe. Na vida nós teremos surpresas desagradáveis. E muitas vezes nós vamos dizer que nós estamos desanimados. Muitas vezes nós vamos dizer que estamos sem forças, que nós estamos tristes, abatidos. Mas nós precisamos ter bom ânimo e considerar tudo isso como motivo de felicidade. Porque Deus nesses momentos, Ele vai se mostrar de uma maneira exuberante na nossa vida. Nós seremos felizes, amigos, se nós perseverarmos quando surgirem os desafios, as pedras no meio do caminho, as provações, as dificuldades. Então, quando Josué estava enfrentando um grande desafio, havia pedras no meio do caminho, o próprio Deus disse para ele, Josué, não tenha medo. Josué, fique tranquilo. Não tenha medo, Josué. Não tenha medo. Fique tranquilo. Lá no versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, não tenha medo. Quantas vezes, amigos, quantas e quantas vezes nós enfrentamos desafios e nós deixamos de entrar pelas portas que Deus abriu por medo. O medo paralisa, o medo neutraliza o nosso potencial.
O medo destrói sonhos. E aí surge o desejo de recuar, de retroceder. O que é o medo, gente? Medo é fé na derrota. O que é o medo? O medo é você olhar para uma situação e você dizer, eu já perdi. Não tem mais jeito, não dá mais certo. O que é o medo? O medo é você tirar a sua confiança em Deus e colocar em alguém ou em alguma coisa. De repente, você tem tantos planos na sua vida, você tem sonhos, você tem projetos. Mas no meio do caminho, Deus pode mudar muitas coisas. Pode. E como é que você vai encarar os novos desafios? Foi o que aconteceu com a gente neste ano de 2020. A gente tinha tantos planos e projetos para esse ano. E de repente, as coisas mudaram. E como é que nós encaramos este novo desafio que surgiu? Como é que você tem encarado esses novos desafios? Você vai se acovardar ou você vai encarar? Você se acovardou diante dessa pandemia ou você encarou o problema? E nas novas situações que surgirem, você vai permitir que o medo domine a sua vida ou você vai enfrentar a situação? Hein? Muitos pensam que quando Deus abre portas, então tudo fica fácil. Muitos pensam que o sinal da bênção de Deus é quando tudo fica fácil. Tem gente que pensa isso. Ah, tá fácil, então é Deus que abriu portas. Mas isso não é uma realidade, gente. Isso não é nem bíblico. Você vê o apóstolo Paulo. Quando Paulo estava nas suas viagens missionárias e uma porta foi aberta, muitos desafios e muitas propostas para que ele não entrasse surgiram. Mas quem abriu a porta foi o próprio Deus. Então, o abrir a porta e as coisas acontecerem de forma tranquila é sinal de que foi Deus que abriu? Nem sempre. Nem sempre. Por isso nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus para nós entrarmos pelas portas que Ele mesmo abriu, mesmo que surjam as pedras no meio do caminho. Nós precisamos então, queridos, confiar em Deus e ter a certeza de que Ele está conosco, para então nós enfrentarmos os desafios que surgirão e que virão pela frente. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse ao seu filho Timóteo, 2 Timóteo 1,7, Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Então, meu irmão, minha irmã, não permita que o espírito do medo domine a sua vida, mas seja forte e corajoso, como Deus disse para Josué. Ah, Ronaldo, e se eu tiver medo? Vá com medo do mesmo jeito. Vá com medo. O Senhor está com você. Essa é a diferença. Então, não abra mão de confiar em Deus, que foi o primeiro aspecto que nós vimos, mas também não abra mão de ser corajoso. É confiança mais coragem. Confiança e coragem. Se Deus te deu uma palavra, não pare, não tenha medo, porque o Senhor irá à sua frente, mesmo que a situação seja difícil como era para Josué. Deus deu uma palavra para Israel, foi fácil para eles? Não foi fácil para alcançar a promessa da terra prometida, para chegar à terra prometida, não foi um caminho tudo tranquilinho, não. Eles poderiam até pensar, então, já que não foi fácil, Deus não está nisso. Não. Não foi fácil para Josué. Teve que enfrentar muita coisa. Deus havia dado palavra. Era a porta que Deus estava abrindo. Mas tinha dificuldade para enfrentar. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, não pare. Se Deus te deu uma direção, se Deus te deu uma palavra, continue. Siga em frente, mesmo que a situação seja difícil. Como era para Josué. Porque Deus é por nós. Ele vai desembaraçar todo o teu caminho. E lembre-se de uma coisa, as pessoas felizes, elas lembram o passado com gratidão. Elas alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. E a presença do perfeito amor lança fora o medo. O Senhor está dizendo para você hoje, varão valoroso, o Senhor é contigo. Varão corajoso, mulher corajosa, o Senhor é contigo. Homem corajoso, o Senhor é contigo. Vá em frente, meu irmão. Minha irmã, não desanime, não desista, porque o Senhor
é com você. E terceiro conselho aqui. Terceiro conselho, você quer anotar? Terceiro conselho está no versículo 7 e versículo 8. O conselho para um ano especial, um novo ano especial na nossa vida. Viva de acordo com a palavra de Deus. Viva de acordo com a palavra de Deus. Viva de acordo com a palavra de Deus. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? Muitas pessoas dizem assim: nossa, eu acredito em Deus. O que eu mais tenho nessa vida é fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Você já ouviu gente falando assim? Você já viu gente falando que é gente de fé? Eu sou uma pessoa de muita fé. O que eu mais tenho nessa vida é fé. E eu fico pensando, eu sou um cara de pouca fé, gente. Minha fé é tão pequena. Sabe por quê? Porque Jesus disse que se a gente tiver uma fé como um grão de mostarda, a gente transporta os montes. Se eu pequenininho, uma fé pequenininha, a gente consegue transportar os montes. Eu não consigo isso, então imagina o tamanho da minha fé. Imagina o tamanho da minha fé. Mas tem gente que fala, não, o que eu mais tenho é fé. É que as pessoas confundem fé com pensamento positivo. Elas ficam fazendo pensamento positivo e acham que isso é fé. Não tem nada a ver com fé. Mentalização, né? Tem gente que confunde fé com mentalização. Vai dar tudo certo, vamos dar tudo certo. É pensamento positivo, é mentalização. E as pessoas pensam que isso é fé. Mas eu fico pensando, fé em quem você tem? Fé no quê? Fé onde? É no autor e consumador da fé? Porque, gente, a questão não é apenas confiar e ser corajoso. Nós falamos sobre isso primeiro, de confiança. E de não ter medo, né? De ter coragem. Mas a questão não é apenas confiar e ser corajoso. Tem mais uma outra coisa importante. Que é diante dessa confiança e dessa coragem, não abrirmos mão da palavra de Deus. É não abrir mão da palavra de Deus. Que aí completa. Que é o que Deus estava dizendo para Josué. É não abrir mão daquilo que Deus quer lhe dizer. Porque para sabermos, amigos, para sabermos se as portas que estão abertas foi Deus que abriu ou não, se será bênção para nós ou uma cilada, uma armadilha para nós, é a palavra que irá nos orientar. É a Bíblia. Não é a profecia do fulano, não. As profetadas que a gente ouve por aí, não. O que vai te orientar é a palavra de Deus. É o ouvir da palavra que vai produzir fé no seu coração. O que produz fé no seu coração não é mentalização. Não é repetir frases de efeito. O que produz fé no seu coração não é pensamento positivo. O que produz fé no seu coração é o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É a Bíblia, é a palavra de Deus que vai produzir fé no seu coração. Você entende isso? É o ouvir da palavra de Deus que irá nos livrar, gente, de entrarmos pelas portas que Deus não abriu, que por vezes são verdadeiras armadilhas e ciladas contra a nossa vida. Então, meus amigos, irmãos, queridos, Deus disse para Josué no versículo 7, Josué, tenha cuidado, Josué, de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E Deus disse, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Não te desvies, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Em outras palavras, o que é que Deus estava dizendo para Josué? Josué, não coloque vírgulas na minha palavra só para justificar o que você quer que eu fale para você. E Josué, não tire vírgulas da minha palavra só para você ter a minha aprovação para os seus projetos pessoais. Percebe, gente? A coisa era forte. Então, amigo, amiga, confira sempre o que a Bíblia diz. É a palavra. Confie na palavra de Deus. E não em ideias humanas, em pensamentos humanos. Não confie nisso. Em pensamento positivo, né? Em pensamentos humanos, em ideias
humanas. Confie na palavra de Deus. E nós precisamos amar a palavra. Nós precisamos desejar a palavra. Tem gente que é preguiçosa. Tem gente que quer respostas fáceis. Você quer resposta fácil? Vai lá para cartomante. Resposta fácil a gente busca assim, na cartomante. Em outros lugares. Mas tem gente preguiçosa. Gente que não vai à palavra, não lê a Bíblia, não pesquisa, não ouve a Deus pela palavra. E nós precisamos amar a palavra. Nós precisamos desejar a palavra, porque é a palavra que vai nos guiar a uma vida de vitória. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz isso. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 1, versículo 2. Antes tenho seu prazer na lei do Senhor. Tenho prazer na palavra. E na sua palavra medita de dia e de noite. Salmo 119, 113. Salmo 119, 113. Odeio os pensamentos vãos, mas eu amo a tua palavra. Salmo 119, 163. Abomino e odeio a mentira, mas eu amo a tua palavra. Porque ela é a verdade, gente. Salmo 119, 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua palavra é todo o meu prazer. Que lindo isso, gente. Por isso que Deus disse para Josué. Deus disse: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. No versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O segredo do sucesso é aqui, gente. Você quer prosperar no teu caminho? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Observe este livro, a palavra. Está escrito. O Senhor ilumina os nossos pés e nos direciona pela palavra. Errais por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus. Você só poderá conhecer melhor a Deus e o que Ele deseja para a sua vida pela palavra. Você quer conhecer Deus? Pela palavra. Você quer saber o que é que Deus deseja para a sua vida? Através da palavra. Leia a Bíblia. Em vez de você ficar procurando aí os profetinhas de plantão, ficar buscando respostas fáceis, os gurus, não é? Os cartomantes, gospel. Está cheio de cartomante evangélico. Em vez de você ficar procurando esse tipo de gente, vá para a palavra. E Josué entendeu isso. Ele entendeu perfeitamente isso. E por isso que ele prosperou em todo o seu caminho. E ele obteve grandes vitórias. E o povo de Israel chegou à terra prometida. Que maravilhoso isso, gente. Que maravilhoso. Eu quero concluir com vocês para nós orarmos nessa manhã. Eu quero orar por vocês, mas antes eu quero dizer para vocês que nós precisamos crer que o Senhor está conosco. Nós precisamos crer que Ele continua sendo Deus do impossível. E precisamos crer que Ele vai agir no tempo certo, na hora certa e da maneira certa. Davi, no Salmo 27, versículo 13, Davi disse: pereceria sem dúvida, se não cresce que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós precisamos crer, queridos, mesmo quando as coisas estão difíceis, porque Deus tem todo o poder e Ele vai agir na hora certa, no tempo certo. A porta certa vai se abrir e o milagre vai chegar na sua vida. Creia nisso. Esta é a vitória que vence o mundo,
a nossa fé. 1 João 5:4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu quero dizer para você o seguinte: você terá um ano novo cheio de desafios. Sabia disso? Você vai atravessar dificuldades. 2021. Teremos dificuldades, claro. Todo ano é assim. Problemas, desafios, dificuldades. Você terá um ano assim. Mas também eu creio que será um ano de muitas conquistas e muitas vitórias para a glória de Deus. Apenas confie em Deus. Não tenha medo e viva de acordo com a palavra. 3 conselhos, lembra? Confiança absoluta em Deus. Não se acovardar, não ter medo, ser corajoso e viver de acordo com a palavra de Deus. Agora, a promessa de Deus para você. Ronaldo, qual que é a promessa de Deus para a minha vida em 2021? Deixa eu dizer para você. A promessa de Deus para nós em 2021 não é: eu vou te dar tudo. Deus não está prometendo que vai dar tudo para nós, não. Inclusive, essa promessa de eu vou te dar tudo, essa promessa do diabo. O que é que ele prometeu para Jesus? O que é que ele disse para Jesus na tentação no deserto? Tudo te darei. Tudo te darei. Não foi isso que ele disse? Essa foi a promessa. Então, esse negócio de falar, olha, Deus vai te dar tudo, cuidado. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Porque a promessa de Deus não é essa, eu vou te dar tudo. Mas a promessa de Deus qual é então, Ronaldo? A promessa de Deus é: não se preocupe, meu filho. Não tenha medo, minha filha. Confie em mim, eu estou com você. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Não se preocupe, não tenha medo. Confie em mim, apenas em mim. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia, aleluia. Portanto, meu irmão, minha irmã, livre-se de toda preocupação. Porque Deus, Ele cuidou de você, Ele tem cuidado de você e Ele vai cuidar de você todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com vocês nesta manhã. Eu quero orar com você nesta manhã. Você quer orar comigo também? Nós vamos orar nesta manhã e pedir a graça de Deus e o favor de Deus. Que o Senhor nos abençoe neste tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo teu amor, pela tua graça e fidelidade. Eu te agradeço pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, é fiel. Ela é a espada de 2 gumes que penetra. Oh, Pai, tua palavra produz vida. Ela é uma palavra viva, poderosa. E nós cremos na tua palavra. Obrigado pelos desafios desta manhã. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos desta manhã. Nós queremos te agradecer. E nós queremos ouvir esses conselhos que o Senhor deu a Josué. Nós queremos tomar esses conselhos para a nossa vida também. Os conselhos que nós ouvimos nesta manhã é de confiarmos em Ti. Esse foi o primeiro conselho. Confiança absoluta no Senhor. Nós queremos depositar a nossa confiança não nos nossos bens, não em pessoas, mas nós queremos confiar no Senhor. É no Senhor. Mas o segundo conselho é de nós não nos acovardarmos diante dos desafios. Não temos medo, mas nós sermos fortes e corajosos, porque o Senhor se faz presente na nossa vida, o Senhor está conosco. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a isso, a confiarmos em Ti e não termos medo, sermos corajosos. Mas também, Pai, diante desta confiança, Senhor, e desta coragem, nós não abrirmos mão da Tua palavra, porque é a Tua palavra que vai direcionar
o nosso caminho. Assim como aconteceu com o povo de Israel, com Josué e o povo de Israel. Foi a tua palavra, e o Senhor disse para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguir os conselhos da tua palavra. E Josué fez isso, e ele foi bem sucedido, porque a tua palavra diz, como nós lemos aqui, que ele foi bem sucedido porque ele ouviu os conselhos da tua palavra. Ele ouviu os conselhos, porque a tua palavra diz: não se aparte da tua boca, Josué, o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Oh, Pai amado, nós vimos nesta manhã que se nós quisermos prosperar no nosso caminho e sermos bem-sucedidos, nós precisamos seguir os conselhos da tua palavra, confiar em ti, sermos corajosos e seguirmos os conselhos da tua palavra. É isso que nós queremos para a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos e peço que a tua graça e o teu favor esteja presente na vida deles durante toda essa semana, e que eles sejam em todas as coisas, mesmo nas dificuldades, que eles sejam vitoriosos, em nome de Jesus. Que a tua graça, a tua bênção e a tua vitória se manifeste na vida de cada um dos meus irmãos, na saúde, na família, no trabalho, nas finanças, no ministério, em todas as áreas da vida, que eles sejam tocados por ti, abençoados pelo Senhor. Que a tua graça e a tua paz seja abundante. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.